Bom, gente, depois de uma breve ausência do Fora de Curva, estamos de volta ao ar. O motivo dessa interrupção editorial foi, além de uma pane no computador, que aconteceu de novo, uma carga de trabalho que, se bem que foi muito gratificante, mas impediu que eu continuasse a seguir uma sequência contínua dos vídeos. Mas agora a vida que segue, vamos retomar nosso ritmo, tentar retomar. Talvez nas próximas semanas isso estabilize nessa nova vida em Brasília. E já que hoje é segunda-feira, nós vamos ter o nosso quadro O que Vem Por Aí, mostrando ou elencando os principais indicadores a serem divulgados no Brasil e no mundo no decorrer dessa semana e fazendo uma análise prévia do que mais ou menos tende a acontecer. Especificamente a respeito dessa segunda-feira, vou tratar sobre um assunto muito intrigante que diz respeito à melhoria da qualidade ambiental do planeta por uma engenhoca inventada por suíços que está sendo instalada lá na Islândia. Vale a pena assistir porque é muito curiosa essa questão. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, desde os princípios da humanidade, o ser humano sempre deu para fazer sujeira por onde está. Mas acredito que isso não seja uma peculiaridade só da nossa espécie. Outros animais também fazem suas bagunças e muitos raramente limpam. Por exemplo, depois de uma caçada, de uma matilha de lobos ou uma turminha de leões ou até hienas, será que após as refeições eles ficam lá varrendo o chão, tirando os restos do animal abatido? Claro que não, eles deixam para a natureza consumir o resto e isso demora algum tempo, mas fazem sua sujeira. No caso do ser humano, a coisa evidentemente é um pouco mais grave. Nós emitimos muito CO2 ou dióxido de carbono em função do uso muito intensivo de energia, especialmente aquelas chamadas fósseis. E aquela coisa, sujar faz parte do gênero humano, assim como de várias espécies de animais e talvez alguns vegetais, aí eu não conheço. Mas o ponto fundamental é o seguinte: a natureza, segundo vários cientistas, não está tendo capacidade de absorver em tempo hábil as sujeiras, as cacarias que nós seres humanos produzimos aqui no nosso planeta. Então é mais do que justo que a própria humanidade, se não quiser se dar mal no futuro ou até em um período um pouco mais próximo, estude maneiras de como limpar as besteiras que faz. E nesse caso, apesar dos ecochatos provavelmente me contrariarem, existiram muitos ganhos tecnológicos, tanto em filtros no sentido de melhorar a qualidade do oxigênio, assim como novas tecnologias evitando a produção de gases nocivos à atmosfera. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo em que se gera essas novas técnicas, a quantidade de efluentes ou de poluição que o ser humano gera, especialmente CO2, vem aumentando e ainda existe um descompasso nesse campo. Só que uma empresa, se não me engano é capital suíço, chamada Climeworks, inventou uma engenhoca e instalou na Islândia. O que é essa engenhoca? Até estou mostrando a imagem dela, a fotografia dela, aliás, que eu estou extraindo do site O Antagonista. É quase que um super ventilador, na verdade é um aspirador de CO2. Essa empresa suíça está instalando essa engenhoca, essa maluquice aí, parece, lá na Islândia. Porque esse país que dizem que é frio para dedéu, tem muita abundância da chamada energia geotérmica, que vem do calor da Terra, ou seja, vulcões. Então eles aproveitam a energia do vulcão, ou o calor gerado pelos vulcões, para fazer com que esse aparelho funcione, e ele tem capacidade, segundo os fabricantes, de simplesmente absorver por ano 36 mil toneladas de carbono atmosférico, transformando isso numa espécie de um mineral que eles depositam num buraco, alguma coisa assim, mas tem forma de armazenamento seguro. Poxa, isso é um super avanço tecnológico. Para vocês terem uma ideia de como é significativo isso, especialmente se funcionar da forma como os inventores planejam, a meta global até 2030, segundo a Agência Internacional de Energia, é de capturar ou evitar a produção de 70 milhões de toneladas de carbono. Isso, como eu falei, até o final dessa década. Com 1946 dessas máquinas, que não é nada impossível de produzir e espalhar pelo mundo, aonde tem energia geotérmica, é verdade, esse problema estaria solucionado, vamos dizer, não em 2024, talvez 2025 ou 2026, a um custo baixíssimo. Só que aqueles ecochatos mais
mais fanáticos e fundamentalistas não gostaram muito da ideia porque ela não é didática segundo os padrões deles, que querem fazer com que o ser humano emita menos efluentes. Gente, tem alguma coisa, tem alguma diferença entre emitir efluente se a gente tem condições de limpar ele depois? Não é isso que nós fazemos no nosso dia a dia? Quando a gente vai numa cozinha preparar algum alimento, a gente não faz uma sujeira e limpa depois? Ou varre o chão por conta da poeira que se acumula? Ou seja, se nós temos a capacidade de limpar, não tem problema de sujar, especialmente se essa limpeza é ambientalmente salutar, o que parece ser o caso desse super aspirador de CO2 que a Climaworks está oferecendo para o mundo. Então, ainda reclamam que o custo é muito elevado, que deveria ser mais barato. Poxa, se para fazer isso o aparelho usa a energia geotérmica, o custo é zero, pelo menos energético. Então, teoricamente seria mais caro, mas teoricamente não importa agora. Na prática, eles estão movimentando esse aparelho pela energia dos vulcões, que poucas pessoas ou ninguém tem como extrair de maneira produtiva nesse momento, e isso tem o potencial de fazer com que a poluição atmosférica, ou pelo menos a emissão de CO2, reduza radicalmente. E os planos dessa empresa não é simplesmente chegar aos 70 milhões de toneladas de gás carbônico por ano em termos de retirada da atmosfera. Eles pretendem, segundo essa reportagem que eu estou compartilhando com você, fazer a remoção de até 1 bilhão de toneladas anuais de CO2 até 2050. Isso aí é logo lá, falta um pouco mais de 25, vamos dizer 26 anos para que isso aconteça. E parece ser bem plausível os princípios que eles estão usando, e isso pode ter o poder de reverter, antes do que se imaginava, o tal do aquecimento global, se efetivamente ele está sendo causado pela emissão exagerada de CO2. Sobre esse assunto era isso, parece ser uma excelente novidade, então agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o IBGE vai divulgar o desempenho do setor de serviços no Brasil. Só queria fazer um lembrete que isso aí me faltou nas análises da semana passada, que, como eu falei, eu não consegui fazer, mas a questão é a seguinte: em janeiro e fevereiro, indústria e comércio cresceram de maneira, a meu ver, muito inesperada, muito elevada. Esse resultado foi revertido agora no indicador de março. Indústria, especialmente transformação, em uma queda acentuada, e o comércio varejista registrou também, no seu conceito amplo, que inclui veículos, material de construção e alguns atacados de alimentos, uma retração modesta, sendo que o crescimento ele foi pautado basicamente na área de alimentos e produtos farmacêuticos. Os bens duráveis registraram uma queda até bastante acentuada. Então nós podemos chegar à conclusão que em janeiro e fevereiro, se for isso, acredito que tenha sido, o comércio e a atividade econômica, também serviços do Brasil, acabou bombando por causa daquela liberação de precatórios que realmente irrigou o mercado com dinheiro, até acelerou um pouquinho a inflação conforme a nossa expectativa. E amanhã, como eu falei, vai ser divulgado o desempenho do setor de serviços. A expectativa dos analistas de plantão é de uma alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano que vem, ou seja, março do ano que vem. Eu não acredito que chegue nesse percentual, pelo que aconteceu com a indústria e comércio. Deve ser um indicador, deve ser um resultado um pouco razoavelmente mais modesto que esse. Já na quarta-feira, o dado vem do Banco Central do Brasil, que vai divulgar o IBC-BR, que é uma prévia mensal do PIB, agora também referindo-se ao mês de março. No mês anterior, ou seja, fevereiro, houve uma alta de 0,4%, em janeiro 0,6%, e em dezembro 0,82%. Uma aceleração depois de 4 meses consecutivos de queda. O que deve acontecer, o que tende a acontecer? Lembrando, o peso dessa balança entre crescimento e queda pendeu a favor da expansão no primeiro bimestre do ano por conta do que eu falei na análise de terça-feira. Precatórios, irrigou a economia com dinheiro, aumenta o consumo e isso impulsiona não só os setores produtivos, mas como o conjunto de todo o PIB. Para março, provavelmente a força dessa impulsão caiu, então eu imagino um resultado bem mais modesto do que 0,4%. Talvez fique no 0 a 0 ou até um pouquinho negativo.
Já na quinta-feira, vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos para dar uma avaliada como é que está a indústria de transformação daquele país. O que vem acontecendo? Muitas pessoas, há muito tempo, colocaram uma expectativa que a América do Norte iria entrar em recessão. Isso não está ocorrendo, apesar de a economia norte-americana estar passando por uma pequena desaceleração que não afetou a questão do emprego. Aí vamos analisar a utilização da capacidade instalada, ou seja, qual o percentual de atividade das máquinas. Imaginando que a plena capacidade é 100%, abaixo disso quer dizer que tem alguma folga. Normalmente a indústria trabalha com 85% da sua capacidade. Essa é uma média global, também se aplica aqui no Brasil, em momentos normais, porque as indústrias, as fábricas guardam normalmente um pouquinho da sua capacidade para eventualmente pedidos especiais. Então o padrão médio ideal de utilização da capacidade instalada é 85%. No mês passado fechou nos Estados Unidos em 78,4%, mostrando uma leve queda nos últimos meses ou até nos últimos anos. Esse indicador estava em 79,7%, foi caindo, chegou em julho do ano passado a 79,3%. Em março, dado que vai ser divulgado na quinta-feira, é o de abril, encerrou o mês com 78,4%. Ou seja, quedas muito pequenas. E isso é importante para a gente considerar na medida em que, se a produção industrial, a utilização da capacidade instalada dos Estados Unidos continuar numa rota de, mesmo que moderada queda, isso poderia significar uma motivação para o Banco Central lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve, promover o início de um ciclo de queda de juros que beneficia muito o Brasil, na medida que um dos fatores pelos quais a Selic caiu apenas 0,25 ponto percentual e não 0,5 ponto percentual na semana passada, foi exatamente o congelamento da taxa de juros norte-americanas, que passaria a competir de maneira mais igualitária com a remuneração do capital financeiro aqui no Brasil. E aquela coisa, entre aplicar no dinheiro brasileiro e na moeda mais segura do mundo, ainda é o dólar, a maior parte, especialmente dos investidores estrangeiros, vai optar pelos títulos de tesouro americano. Então, essa redução, essa tendência de redução da capacidade instalada da indústria norte-americana pode vir a ser até uma boa notícia para o Brasil. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, vamos para sexta-feira, mas antes disso, aquele lembrete, não esqueça do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição. O que vai acontecer na sexta-feira? A União Europeia vai divulgar sua inflação referente a abril. A perspectiva é de uma alta de 0,6%. Na verdade, o que vem acontecendo, gente? Desde fevereiro, a inflação europeia voltou a uns picos um pouco mais elevados. Lembrando, fevereiro foi 0,6%, março 0,8%, abril deve fechar em 0,6%, muito acima, portanto, do que vem sendo auferido aqui no Brasil. Então, nosso país está com inflação inferior aos europeus, bom para a gente, ruim para eles, e isso deve certamente estar relacionado a algum problema das cadeias produtivas europeias, especialmente no campo da agricultura. Vamos lembrar que algumas semanas ou meses atrás teve uma paralisação dos agricultores no continente, o que deve estar pesando sobremaneira nos custos da cesta básica e nos custos ao consumidor por lá, além da questão do impacto ainda energético por conta da guerra, da invasão, aliás, da Rússia à Ucrânia. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e relembrando, repetindo, aliás, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Uma excelente semana, muito lucrativa, muito feliz, com muita prosperidade e realização para cada um de vocês. Até breve, gente. Tchau!